Olá, gente, tudo bem? Hoje é dia 3 de novembro de 2025. Muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, peço que você se inscreva aí na página principal. Se quiser, coloque o sininho para saber quando vai sair meu próximo vídeo. E seja muito bem-vindo. E hoje eu vim contar uma história para vocês impressionante, que é a história de como eu consegui um milagre fazendo uma oração que eu considero a mais poderosa que existe. E ela tem um ingrediente muito simples, que é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A gente esquece, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso e a gente diante dele só chega para pedir, não é verdade? Qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar, para agradecer, para falar, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é gigante, o Senhor abençoa a minha vida? A gente não faz isso, né? E nessa época da minha vida eu estava desempregada. Eu já era convertida e eu precisava muito de um emprego. E eu evangelizava nos ônibus no Rio de Janeiro. Eu não tinha dinheiro nem para passagem. Então eu pedia para os motoristas de ônibus do Rio, fazia assim, ele abria, eu falei, posso entrar? Vou evangelizar. E eles, claro, aí eles abriam a porta do ônibus, e aí eu entregava um papelzinho vermelho, evangelizava, falava sobre Jesus, para as pessoas irem para a minha igreja, fazia isso todos os dias, de alguma forma, no shopping, evangelizava tudo quanto é lugar. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava virando um mau testemunho, porque eu falava que Deus era maravilhoso, que Deus podia mudar a vida das pessoas, e me vestia muito mal, não tinha dinheiro nem para o ônibus. Eu estava começando a ficar sem graça, sabe? E percebendo que eu precisava ser mais abençoada, também para me apresentar melhor, até ajudar os pobres. Eu não podia fazer nada, né? Não que eu estivesse infeliz, mas a falta de dinheiro, em algumas vezes, deixa a gente desanimado. Um chefe de família, por exemplo, desempregado, não consegue trazer alimento para sua casa. Uma mãe solteira que tem que cuidar do filho precisa de dinheiro, sabe? Não é para ostentar, é porque era a minha necessidade básica. E aí eu me lembro que eu fiz uma oração que essa eu considero a mais poderosa que existe, tá? Deixa o like aí no vídeo se você gostar depois, por favor, que isso ajuda o Instagram, o YouTube, a divulgar. Eu estava no meu quarto à tarde, eu acho que não existe nada mais desesperador para uma pessoa desempregada do que estar à tarde em casa numa segunda-feira, por exemplo. Eu sei qual é a sensação que dá. É um desespero, uma angústia, da gente saber que a gente não tem dinheiro para pagar o condomínio, para pagar o IPTU e a gente está em casa. É muito triste. E eu detestava nessa época na Globo, tinha a sessão da tarde. Quando começava aquela vinheta da sessão da tarde, eu me sentia a pessoa mais derrotada do planeta Terra. E eu, nessa época, com bastante fé, evangelizando, eu me joguei no chão mesmo, assim. Me joguei não no sentido de cair, mas assim, eu deitei no chão mesmo. Não me joguei mesmo. Abri os braços, assim, em formato de cruz. E deitei, assim, com o rosto virado de lado, chorando, falando, Senhor, meu Deus, meu Pai. E eu estava derramada ali na presença de Deus. E todas as orações que eu fiz na minha vida, assim, o Senhor Jesus respondeu. E aí eu falei, meu Deus, eu evangelizo, eu falo do seu nome em todos os lugares e eu me sinto humilhada às vezes porque eu não tenho dinheiro nem para passagem de ônibus. Por favor, me abençoa, meu Pai, me abre uma porta de trabalho, eu preciso trabalhar, eu não quero te envergonhar. Não é para mim mesma, não é para esbanjar, Senhor, eu quero continuar dando dízimo, dando minhas ofertas, eu quero ajudar as pessoas. Aí eu falei, Senhor, eu prometo, se eu ganhar dinheiro, eu vou ajudar muita gente. E eu orei muito tempo, assim, uns 40 minutos, chorando muito, sabe? Assim, me derramando mesmo na presença de Deus. E aí no final da oração eu senti uma paz, assim, que nem eu tô sentindo agora, entrou até um vento aqui, ô glória. Uma paz, assim. E Deus falou para mim assim, você nunca mais vai ficar sem emprego. Você nunca mais vai ficar desempregada. Isso foi em 2003, eu acho, 2004. Só que aí eu fui provada. Eu passei por uma prova que eu vou falar para vocês que grandes bênçãos que aconteceram na minha vida, Deus provou a minha fidelidade. E eu vou te dizer uma coisa, se você pedir alguma coisa para Deus ou prometer que vai fazer alguma coisa para Ele, faça.
Desculpa, a gente tá tendo obra aqui em casa. Tá um cheiro forte de tinta, sei lá de quê. Pois bem, aí vem a prova. Eu pedi o trabalho, mas eu saí para procurar. Porque tem gente também que pede para Deus abençoar, mas fica sentado em casa esperando cair do céu. Não vai cair, não vai ninguém bater na sua porta e falar: toma aqui um emprego para você. Você tem que orar e fazer a sua parte. E eu comecei a procurar trabalho em vários lugares. Eu estava tão desesperada que comecei até a diversificar. Foi procurar trabalho em loja. Eu nunca tinha trabalhado em loja. Eu já tinha me formado em jornalismo, eu tinha um diploma de jornalismo e não conseguia trabalhar como jornalista. Não conseguia emprego na área. E o mercado é muito pequeno, né? Eu não conhecia ninguém que pudesse me indicar, então eu realmente não estava conseguindo trabalhar. Aí eu... Ai, meu Deus, tá cheio de gente aqui em casa. Acho que estão querendo entrar aqui. Vou continuar. E aí eu comecei a bater em porta de emprego. Uma delas foi numa loja chamada Osklen, acho que ainda existe, para trabalhar como gerente numa loja nova que eles iam abrir no shopping, que era uma loja um pouco menor, acho que era só de sapato na época, não lembro direito. E eles precisavam de uma gerente. E eu nunca tinha trabalhado em loja, né? E aí eu fui fazer o teste e eu falei para a mulher, eu falei: olha, eu nunca trabalhei em loja, porque quando a gente se converte também, a gente para de mentir, tá? E não mente nunca mais. No começo é difícil, depois você não mente mais, você vê como é melhor não mentir, é muito bom. E aí eu falei: olha, eu nunca trabalhei em loja, mas eu falo inglês, eu falo italiano, eu sou esforçada, eu não tenho horário e tal e tudo, e fiz, e eu olhava bem no olho dela, sabe? Esse é um outro toque que eu te dou. Você quer conseguir alguma coisa, algum trabalho, olhe no olho da pessoa, no olho do entrevistador. Passe segurança para ele, passe que você vai fazer um bom trabalho. E aí fiz esse teste, só que ainda tinham mais várias meninas, eu falei: não vou passar, tipo, eu não tinha experiência. E aí surgiu um teste para mim, na Band do Rio de Janeiro, na televisão Bandeirantes. Eles iam abrir um canal chamado Band Rio. E eu fui fazer o teste lá também. E cheguei lá, lotado de menina para fazer o teste. Falei: gente, eu não vou passar nunca. Mas eu estava bem humorada, eu estava feliz. E aí foi que eu fiz uma prova com Deus. Antes de entrar no teste, eu me lembro que eu estava orando, eu falei: meu Deus, esse é o último teste que eu faço para televisão. Porque eu fazia e não passava. Eu ia mudar de carreira. Eu tinha até começado uma faculdade nova, Relações Públicas, para poder fazer concurso para a Petrobras, para trabalhar como RP lá. Você precisa ter relações públicas, não pode ser só jornalista. Eu já tinha começado a cursar. Ou seja, eu me preparava para as coisas, sabe, gente? Também não é assim cair do céu, você precisa se preparar. E aí eu ligação. Desculpa, minha gente, entrou uma ligação aqui. E aí eu falei isso para Deus e fui fazer o teste. Fiz o teste então para Osklen, fiz o teste para Band e estava desempregada. E uma amiga minha, eu acho que ela era estilista da Gangue, acho que era Gangue que chamava. Era uma marca de calça jeans do Rio de Janeiro, uma calça bem coladinha assim. E ela era estilista lá e eles iam abrir um shopping móvel, assim, um shopping temporário que tinha aqui em Campos do Jordão, em São Paulo. Eu morava no Rio nessa época, que era um shopping sazonal, que era só no inverno, que era do João Dória até. E aí ela ia abrir uma loja da Gangue lá e tal, ela perguntou se eu não queria ir como vendedora, para passar 2 meses em Campos do Jordão. Aí eu falei: eu vou, porque eu tava precisando trabalhar, né? Então eu fui, mas acho que umas 3 meninas, a gente ficava num chalé lá em Campos do Jordão. Gente, tinha até pulga, tá? Na cama, só pra vocês terem ideia. Todo dia eu acordava toda picada. Bem assim, simples mesmo. Fui de ônibus, não tinha carro. Peguei um ônibus na rodoviária, fui para Campos do Jordão, trabalhar nessa lojinha temporária. Aí é que veio a grande prova da minha vida. Tava eu lá, dia 15 de junho de 2004, dia do meu aniversário, trabalhando. Toco o telefone da loja, ou acho que eu não tinha celular nessa época, eu não lembro, mas acho que foi o telefone da loja, que eu tinha deixado nesses lugares que eu fiz a entrevista. Eu liguei e falei: olha, tô indo viajar, vou trabalhar temporário, se eu passar no teste, me liga, eu dava um jeito, tá? Eu fico em cima quando eu quero uma coisa, viu? Eu não largo mão, não. Tô eu lá. É a mulher da Osklen, a gerente da Osklen. Carla, tudo bem? Taranã. Falou: você passou. Eu falei: o quê? Não acredito! Gente, eu pulava na loja, fiquei tão feliz, mas eu meio que disfarcei para as meninas não ficarem assim, né, com inveja, porque ela falou: sabe qual era o salário, gente? R$7.000.
R$ 7.000 em 2003, tirando a inflação, eu não sei o que seria equivalente hoje em dia, 20 mil, 30 mil, eu não sei. Para mim, era a maior fortuna que eu já tinha ouvido falar na vida. Ia resolver a minha vida, da minha mãe, da minha irmã, ajudar minhas tias, tudo. R$ 7.000, gente. Mas eu fiquei radiante. Eu pensei assim, não vou nem mais trabalhar hoje, né? Que eu estava lá na loja, já estava tudo certo. Eu ia voltar para o Rio de Janeiro, dali a alguns dias, tal, não tinha pressa. Só que aí tocou o telefone de novo. Gente, acho que umas 3 horas depois. Era tarde já, umas 3 da tarde. Oi, Carla, tudo bem? Aqui é Marco Cardoso, diretor da Band Rio, jornalismo. Meu amigo até hoje. Um abraço, Marco. Carla, você passou no teste. Aí eu, não acredito! Fiquei feliz demais. Meu Deus, eu pulava, meu Deus. Ele falou assim, começa amanhã. Eu falei, amanhã? Não dá. Eu não tô nem no Rio, eu tô em Campos do Jordão, eu tenho que pegar ônibus na rodoviária, eu tô no meio do trabalho à tarde. Não começa amanhã. Eu falei, amanhã não dá. Televisão é assim, tá, gente? É tudo pra ontem. Eu falei, amanhã não dá, não sei o quê. Tá bom, daqui a 2 dias. Eu falei, qual é o salário? R$ 700. O meu salário seria R$ 700 contra 7.000 que a Osklen me ofereceu. Aí eu te digo, o que você faria? Conta aí nos comentários pra mim. Eu tinha feito uma prova com Deus. Eu prometi pra ele que se eu passasse na Bandeirantes, era o último teste que eu ia fazer pra televisão. Eu aceitei. Eu aceitei. Foi duro. Eu tive que dizer não para a moça da Osklen, que tinha me aberto uma grande oportunidade. Eu tive que dizer não porque seria o maior salário que eu já tinha imaginado receber. Mas eu fui fiel no que eu tinha prometido a Deus. E aí, os milagres que aconteceram depois disso, foi um atrás do outro. Eu peguei um ônibus na rodoviária no dia seguinte. Falei até com o Marco no telefone. Ah, não, eu tinha celular, sim. Acabei de lembrar. Ou era pager. Ah, gente, eu não lembro. Eu tenho 47 anos, eu tô entrando na menopausa, vocês me perdoem. E não devia ter falado isso, né? Não. Mas é que a gente fica bem esquecido mesmo. E comecei a trabalhar na Band Rio ganhando R$ 700. Só que meu salário foi aumentando tão rápido porque eu me esforcei para ser a melhor funcionária que eu podia ser. E quando eu comecei a trabalhar, o Senhor soprou no meu ouvido: eu vou te dar 10 vezes mais. Eu sei que alguns anos depois eu fui fazer a conta, agora eu não consigo, porque eu estou com o celular aqui. Ele me deu 100 vezes mais. Alguns anos depois, meu salário me deu mais de 100, R$ 75.000 na carteira. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é meu Deus. Ele está em primeiro lugar na sua vida? Você pede a Ele, não para os seus prazeres, mas para ajudar o próximo? Você cumpre as suas palavras? Seja fiel no pouco e sobre muito, Deus vai te colocar. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Até amanhã.